Vamos lá, iniciando mais um bloco, vamos continuar mais questõezinhas aí para vocês. Já viram que um bloquinho, quase 40 minutos, 30 e poucos minutos ali, só vimos 3 questões. Então, nosso aulão aí tá com conteúdo para vocês. Então, vamos para a questão agora de número 4. Coloco na tela. Paulo, logo depois de praticar um furto de um aparelho celular de um transeunte, é preso por policiais militares, que encontraram em seu poder o aparelho celular da vítima. No entanto, os policiais militares não lograram êxito em localizar testemunhas que tenham presenciado o fato. Sendo assim, conduziram Paulo à presença da autoridade policial de plantão, que determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante, que foi assinado por 2 pessoas que testemunharam a apresentação do preso à autoridade. Quanto a essas 2 pessoas, doutrinariamente são denominadas de testemunhas: A. Remota. B. Referida. C. Imprópria. D. Numerária. Dentre as alternativas, a questão de número 4 é respondida pela alternativa C. A testemunha imprópria, também chamada de instrumentária ou fedatária. Então, a letra C, que traz aí a testemunha instrumentária, também chamada de fedatária. É uma testemunha, gente, que depõe sobre a regularidade de um ato. Isso a gente já vê diversas vezes, a gente já viu, melhor dizendo, né, diversas vezes, quando analisamos a formalização do auto de prisão em flagrante. Quando analiso nas minhas aulas a formalização do auto de prisão em flagrante, eu bato muito com vocês, não só o parágrafo 2º, mas também o parágrafo 3º do artigo 304 do Código de Processo Penal. O parágrafo 2º fala aí a respeito da ausência em relação a testemunhas do fato. Como é que vai ocorrer aí a formalização desse auto de prisão em flagrante? 2 pessoas que tenham testemunhado a apresentação do preso vão ali servir como testemunhas. E o parágrafo 3º também aí, que diz respeito a algum tipo de ausência no sentido de que o preso não souber, não quiser ou não puder assinar. Então, se o preso, a pessoa presa, não puder, não quiser ou não souber assinar, 2 pessoas que tenham ouvido a lavratura do auto de prisão em flagrante vão ali assinar pelo preso. Também aqui são chamadas de testemunhas impróprias, instrumentárias ou fedatárias. São testemunhas ali que vão comprovar a autenticidade de um ato, ok? Então, a questão aí de número 4, a alternativa correta é a letra C, que diz respeito das testemunhas que depõem sobre a regularidade de um ato imprópria, instrumentária ou fedatária. Continuando aí, mais uma questão, agora vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte: acerca da prisão temporária, assinale a opção correta, assertiva correta. Letra A. Um dos pressupostos para sua decretação é o crime ser doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Letra B. A prisão temporária, uma vez decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá liberar o preso imediatamente, salvo se não tiver sido comunicado a sua prorrogação ou convertida em prisão preventiva. Letra C. É uma espécie de prisão cautelar que pode ser decretada pelo juiz mediante a requerimento do MP, querelante, assistente de acusação ou representação da autoridade policial. Letra D. O juiz não pode decretar de ofício a prisão temporária, porém, caso seja uma prisão preventiva, poderá decretar de ofício na fase de instrução judicial. Letra E. A prática de contravenção no âmbito da violência doméstica familiar não admite a decretação da prisão temporária, mas é possível a prisão preventiva com base no 313, inciso 3 do Código de Processo Penal. A alternativa aí que responde a nossa questão de número 5 é a letra B, B de bravo. Está lá inserido no parágrafo 7º do artigo 2º da Lei 7960 de 89, que é a nossa lei aí de prisão temporária. Então, artigo 2º, o parágrafo 7º
da Lei 7960 de 89. Inclusive, ressalto a vocês que diz respeito a uma alteração legislativa recente. O parágrafo 7º foi inserido na 7960 de 89, que é a nossa lei de prisão temporária, pela Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Então, é uma novidade inserida na nossa Lei 7960 de 89. Então, no momento do cumprimento da prisão temporária, já vai estar ali inserido no mandado de prisão o tempo de início e o tempo de final, o dia em que aquela prisão vai acabar, porque a temporária, como você sabe, ela tem um prazo previsto em lei, fixo e pré-determinado. Prazo regra, 5 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. E se tratando de crime hediondo ou equiparado, o prazo é de 30 dias, podendo aí ser prorrogados por mais 30 dias, em caso também de extrema e comprovada necessidade. E no momento de cumprimento do mandado de prisão, já vai estar ali o prazo daquela prisão. E no momento que se cumpre aquela prisão, o dia de cumprimento vai estar ali incluído e o dia de final, seja ali em 5 dias, seja ali em 30 dias, e não havendo ali a prorrogação dessa prisão e não havendo ali a conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva, no dia final, a autoridade deve liberar aquela pessoa, sem ter a necessidade ali de chegar um mandado de soltura. Então, não sendo prorrogada aquela prisão temporária ou convertida em prisão preventiva, o prazo final daquela prisão, seja ali de 5 dias ou de 30 dias, o preso deve ser imediatamente liberado pela autoridade responsável pela sua custódia, sem que haja ali a necessidade de qualquer tipo de autorização judicial nesse sentido. Isso reflete lá a redação do parágrafo 7 do artigo 2º da Lei 7960 de 89, e a letra B aí é o gabarito da nossa questão. As demais, o que está equivocado? A letra A diz respeito aí ao requisito para a decretação de prisão preventiva, 313, inciso 1 do Código de Processo Penal. A letra E diz respeito aí aos legitimados que podem vir a pleitear a decretação da prisão preventiva, está lá no artigo 311. Os legitimados para prisão temporária estão no artigo 2º da Lei 7960 de 89. E para a prisão temporária, os únicos legitimados são o MP, o Ministério Público e a autoridade policial. É bem mais restrito o rol de legitimados a requerer perante a autoridade policial, a autoridade judicial, a se manifestar pela decretação de prisão temporária. Então, legitimados para prisão temporária, quem são eles? A autoridade policial e também o Ministério Público, frente aí esse requerimento, essa manifestação, frente aí à autoridade judicial. E a letra C aí traz os legitimados para a decretação da prisão preventiva, 311 do CPP. Vamos lá. Letra D, o que está errado aí? Não pode de ofício, prisão preventiva também não pode mais de ofício em nenhuma fase da persecução penal. O artigo 311, ele foi recentemente alterado, o artigo 311 do Código de Processo Penal, ele foi recentemente alterado pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. E quando ele altera o Código de Processo Penal, o pacote anticrime, ele retira essa atuação de ofício por parte da autoridade judicial no momento de decretação de uma prisão preventiva. Anteriormente, era possível na fase de instrução judicial a autoridade judicial decretar a prisão preventiva de ofício. Inclusive, era essa a diferença que se fazia com a temporária, que a temporária, em nenhuma hipótese, prisão cautelar específica da fase de investigação preliminar só pode ser decretada em havendo manifestação dos seus legitimados, e a prisão preventiva era possível sim a sua decretação de ofício, porém apenas na fase de instrução judicial. Mas aí veio o nosso pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, fez diversas alterações no nosso Código de Processo Penal, em especial no artigo 311 do CPP, que retira essa atuação de ofício do juiz em nenhuma hipótese mais.
pode a prisão preventiva ser decretada de ofício. Isso, inclusive, chancela, ratifica o sistema processual adotado em nosso ordenamento jurídico, que é o sistema acusatório. Então, o artigo 311 foi recentemente modificado e a prisão preventiva não pode ser decretada em nenhuma hipótese, em nenhuma fase da persecução penal de ofício, apenas havendo ali manifestação dos seus legitimados esses que estão previstos no artigo 311 do CPP. Então, coloco mais uma vez aí na tela para vocês. A alternativa D está errada aí, porque de ofício não pode também. A letra E, o que está errado a letra E? A prática de contravenção penal, mesmo que no âmbito doméstico familiar, não é possível a decretação de prisão preventiva. Então, a prática de contravenção penal, inclusive também, até mesmo temporária, porque não está lá no rol da temporária, e a prática de contravenção penal, mesmo que no âmbito doméstico e familiar, não é possível a decretação de prisão temporária por base aí do 313, inciso 3, até mesmo pelo fato de que o 313, inciso 3, diz respeito a crime e não contravenção. Engloba apenas crime que ocorra no âmbito doméstico familiar, em que ocorra ali a violência doméstica familiar, e a prisão preventiva será decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Inclusive, isso foi julgado pelo STJ, trago aqui para vocês o HC. É o HC 437535 de São Paulo. STJ HC 437535 de São Paulo. Então, foi nesse habeas corpus que foi julgado essa situação em específico de falar que contravenção penal, mesmo que no âmbito doméstico familiar, não há que se falar em decretação de prisão preventiva. O artigo 313, inciso 3, é categórico ao falar que crimes que envolvam violência doméstica familiar, a prisão preventiva pode vir a ser decretada, preenchido lá os fundamentos do artigo 312 também, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Temos que estar diante aí de um crime, contravenção não está ali englobado. Isso foi decidido pelo STJ na HC 437535 de São Paulo. Ok? Então, a questão, jogo mais uma vez na tela para você, a questão de número 5, o gabarito aí é letra B, B de bravo. Continuando aí, questão de número 6. No tocante à prova, o corpo de delito e perícias em geral, marque a alternativa correta. Letra A. Na falta de perito oficial, o exame de corpo de delito será realizado por 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Letra B. De acordo com o princípio da comunhão das provas, a parte que introduziu no processo tem sua exclusividade, ou seja, se o MP produziu uma prova no curso de uma ação penal, o réu não poderá utilizá-la. Letra C. De acordo com o Código de Processo Penal, que adotou o sistema vinculatório, o juiz fica vinculado ao laudo pericial, não podendo rejeitá-lo. Letra D. A autoridade que recebe o aparelho celular da esposa da vítima de crime de homicídio encaminha sem autorização para perícia, autorização judicial para perícia, onde se realiza a extração de conversas constantes em aplicativos de mensagem, não pratica ilegalidade, sendo o laudo pericial lícito. Letra E. A cadeia de custódia da prova inicia com a ação penal e termina com a sentença recorrível para a acusação. A questão de número 3, dentre essas alternativas aí trazidas, a correta é a letra D, D de delta, está correto. Inclusive, o que foi trazido aí nessa alternativa foi julgado pelo STJ no RHC 86076. Então, o que foi trazido aí nessa alternativa D foi julgado pelo STJ no RHC 86076, 86076 RHC do STJ. E realmente não há necessidade de autorização judicial, até mesmo pelo fato de que não há mais ali intimidade, vida privada a ser tutelada pelo ordenamento jurídico. Estamos diante ali, primeiramente, de uma pessoa que morreu.
Então já não há ali mais intimidade, vida privada a ser tutelada. E até mesmo pelo fato de que se trata de uma vítima, e o Código de Processo Penal traz ali premissas, tanto também a minha Constituição traz ali premissas de proteção à pessoa que é acusada. Então, primeiramente, já não há ali mais intimidade, vida privada a ser chancelado, a ser tutelado, melhor dizendo, a ser tutelado pelo ordenamento jurídico, estamos diante de uma pessoa morta. E segundo, que se trata de vítima, e todas as disposições pertinentes ao processo penal e também ao nosso ordenamento jurídico, no que diz respeito à Constituição, frisa aqui a proteção do acusado frente aí ao Estado quando temos uma acusação. Então, não há ali, primeiramente, se observar a intimidade de vida privada, porque estamos diante aí de uma pessoa morta. Isso, inclusive, foi julgado pelo STJ. Então, a letra D está correta. Vou trazer aqui a questão para a gente analisar as demais alternativas. A letra A. Olha só, o que está errado ali é que preferencialmente na área específica. Não há a necessidade de ser. E preferencialmente, sim. Mas, caso não sendo, não haveria ali problema. Ali, essa expressão preferencialmente, que é importante, deveria estar ali presente, e retirando ela, a questão fica incorreta. Essa alternativa está presente lá no parágrafo 1º do artigo 159 do CPP. Então, pessoas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica da perícia. Ok? Então, essa expressão que foi retirada invalida e deixa incorreta a alternativa A. Vamos lá, a letra B. De acordo com o princípio da comunhão da prova, a parte que introduziu no processo tem sua exclusividade, ou seja, se o MP produzir uma prova no curso de uma ação penal, o réu não poderá utilizá-la. É o contrário, o princípio da comunhão das provas não fala isso, fala o contrário. Uma vez introduzida a prova no processo, as partes que ali estão podem dela vir a se utilizar. A comunhão das provas, o próprio nome é indicativo, diz respeito a isso. A parte que introduziu no processo, a prova pode ser ali utilizada por todos, ora acusação ou defesa, enfim. Então, o princípio da comunhão das provas fala o contrário. A prova, ela não pode ser utilizada com exclusividade só porque foi aquela parte que a inseriu no processo. O princípio da comunhão das provas diz que, uma vez inserida essa prova no processo, todas as partes ali envolvidas podem vir a dela se utilizar sem exclusividade, ok? Então, esse é o erro ali da nossa da nossa alternativa B. A letra C fala assim: de acordo com o Código de Processo Penal, que adotou o sistema vinculatório, o juiz fica vinculado ao laudo pericial, não podendo rejeitá-lo. Primeiramente, artigo 182 do Código de Processo Penal. O juiz não fica vinculado ao laudo. E o sistema adotado para apreciação de laudo é o sistema liberatório. Então, é o sistema liberatório e não ali o sistema, como ele falou, vinculatório. Então, não é o sistema vinculatório. O sistema de avaliação de laudo é o sistema liberatório. O juiz não fica vinculado ao laudo. Isso está previsto ali no artigo 182 do Código de Processo Penal. É até uma consequência, apesar de estar ali escrito de forma expressa no artigo 182 do Código de Processo Penal, que o juiz ele não fica vinculado ao laudo, mas até uma consequência do princípio do que? Da persuasão racional, ou também dizendo aí do sistema do livre convencimento motivado, que é o sistema de avaliação de provas adotado em nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 155 do Código de Processo Penal traz o sistema da persuasão racional, ou sistema do livre convencimento motivado, que diz que o juiz é livre para apreciar a prova, sendo que no momento da sua decisão ele deve o quê?
fundamentar. Então, esse sistema liberatório é até uma consequência do sistema da persuasão racional, porém, ele já está de forma expressa disciplinar no artigo 182 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz não fica adstrito ao laudo, inclusive pode vir a rejeitá-lo. O sistema de avaliação de laudos é chamado aí de sistema liberatório, o adotado realmente no nosso ordenamento jurídico. A letra D é a alternativa correta, é a alternativa que responde a 6, a questão de número 6, e a letra E. A cadeia de custódia da prova inicia com a ação penal e termina com a sentença recorrível para acusação. Artigo 158-A, parágrafo 1º. A cadeia de custódia se inicia com a preservação do local do crime ou ali com procedimentos policiais ou periciais que reconheçam aquele vestígio como um elemento de prova. Ok? Então, a cadeia de custódia da prova inicia com a ação penal e termina com a sentença recorrível? Não. O parágrafo 1º do artigo 158 do Código de Processo Penal diz que a cadeia de custódia se inicia quando? Com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais que detectem aí o que? A existência daquele vestígio, ok? Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 158 do CPP. Então, aí, esse é o erro da nossa alternativa E. Então, a questão de número 6 aí, o gabarito é a letra D, D de delta, ok? Continuando aí, questão de número 7. Questão de número 7, vamos lá. Quanto à prisão domiciliar, assinale a alternativa correta. Letra A. A substituição da prisão preventiva por domiciliar do agente extremamente debilitado por motivo de, esse ó ficou aí demais, né? É por motivo de doença grave, poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Letra B. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de 14 anos de idade incompletos. C. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, idosos ou pessoas com deficiência será substituído por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou não tenha cometido crime contra o seu filho, idoso ou dependente. D. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 4 anos de idade ou com deficiência. Letra E. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 60 anos. A questão número 7, o gabarito é a letra A. Então, a questão número 7, o gabarito é letra A de alfa. Está lá no artigo 311, inciso 2, e você combina ele com o artigo 318B do Código de Processo Penal. É possível sim ocorrer ali a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente ali for extremamente debilitado por motivo de doença grave e não há nenhum prejuízo que, concomitante a essa substituição da prisão preventiva pela domiciliar, que outras medidas cautelares diversas da prisão previstas lá no artigo 319 sejam também impostas. Então, não há nenhuma limitação nesse sentido. É um requisito humanitário e excepcional previsto lá no artigo 318 do CPP. Pode ocorrer essa substituição. A prisão preventiva, que seria ali cumprida em um estabelecimento penitenciário, vai ser cumprida ali no regime domiciliar, a pessoa dentro da sua residência, dentro do seu domicílio. E não há nenhum impeditivo que, ocorrendo essa substituição, outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas ali no artigo 319 do CPP, sejam cumulativamente impostas. Ok? Então, a questão aí, o gabarito da 7 é a letra A. As demais estão erradas por quê? Primeiramente, letra B. Esse quantitativo etário aí não é de 14, mas sim de 12 anos. Isso está lá no inciso 5 do artigo 318 do CPP. Então, inciso 5 do 318 do CPP, o quantitativo etário aí do filho tem que ser de 12 anos. Vamos lá. A C. Não
fala em idoso. O artigo 318-A não fala de idoso. E, além disso, ela também não deve ter praticado o crime com violência ou grave ameaça. E também, mais uma vez, aí, ó, o crime ter sido cometido contra, não fala também em idoso. Isso está tudo lá no artigo 318-A do CPP. Vamos lá, a letra D, o que está errado aí também, o quantitativo etário, é de 6 anos. Então, o quantitativo etário, previsto lá no inciso 3 do artigo 318, é de 6 anos. E a letra E também, o quantitativo etário ali é de 80 anos, isso está lá no 318, inciso 1 do Código de Processo Penal. Só toma cuidado o seguinte, quando você estudar a prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal, essa prisão domiciliar ali, prevista no artigo 317 ao 318b, diz respeito a uma prisão domiciliar que foi substituída que substituiu uma prisão preventiva, espécie de prisão cautelar. Então, a prisão domiciliar prevista no meu Código de Processo Penal, do artigo 317 ao 318b, ela substitui uma prisão preventiva, espécie de prisão cautelar. Toma cuidado para não confundir com a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal, no artigo 117, porque aquela prisão domiciliar de lá, ela substitui uma prisão pena. Inclusive, aquele condenado está em regime aberto. E toma cuidado porque questões humanitárias e excepcionais tão semelhantes à prevista aqui no meu Código de Processo Penal possibilita lá uma prisão pena, inclusive tendo ali um condenado em regime aberto, ele vai cumprir, ao invés de no estabelecimento penitenciário, questões humanitárias e excepcionais tão semelhantes às previstas aqui no CPP, ele vai cumprir a sua pena em regime ali domiciliar, em prisão domiciliar. Toma cuidado, são muito semelhantes as questões humanitárias e excepcionais, o seu examinador sabe isso, então preste bem atenção. Olha lá o artigo 117 da Lei de Execução Penal, aquela prisão domiciliar substitui uma prisão pena, ou seja, em decorrência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, inclusive aquele condenado está lá em regime aberto e tem as condições humanitárias e excepcionais bem semelhantes às trazidas aqui no CPP, mas a prisão domiciliar do meu Código de Processo Penal, do 317 ao 318b, traz ali uma prisão domiciliar que substitui uma prisão preventiva, espécie de prisão cautelar. Se é prisão cautelar, não temos o quê? O trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. Mas toma cuidado que é possível sim ocorrer essa substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Ele vai ficar preso preventivamente, porém o quê? Na sua residência. Mas temos ali questões humanitárias e excepcionais que possibilitam isso e são bem semelhantes. Toma cuidado. Faça esse quadrinho aí e olhe bem essas situações que possibilitam aí a substituição. Ok? Então, a nossa questão aí de número 7, gabarito é letra A de alfa. Continuando aí as nossas questões. Agora, vamos lá para a questão de número 8. Acerca da ação penal, assinale a alternativa correta. Letra A. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Letra B. No curso da ação penal, o ofendido ou seu representante legal poderá se retratar da representação formulada na fase inquisitorial. Letra C. É vedado ao MP oferecer a denúncia com base em peças de informação. Letra D. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 10 dias, contados da data em que o órgão do MP receber os autos do inquérito policial, e de 30 se o réu estiver solto ou afiançável. Letra E. O MP
o Ministério Público poderá desistir da ação penal. Então, dentre as alternativas trazidas aí na questão 8, qual que responde a nossa questão? É a letra A de alfa. Inclusive, reflete a súmula 714 do STF. Então, a questão correta é a letra A. Inclusive, reflete aí a súmula 714 do STF, que é concorrente, sim, à legitimidade para a propositura da ação penal mediante queixa do ofendido ou mediante aí ação penal pública condicionada à representação pelo Ministério Público, nos casos aí de crime contra a honra do servidor público em razão do exercício das suas funções. Reflete aí o enunciado da súmula 714 do STF. A letra B aí está incorreta. Realidade aí queria refletir, se fosse de forma correta, o artigo 25 do Código de Processo Penal. Deveria ocorrer ali antes do oferecimento da denúncia. Então, a retratação, ela deveria ocorrer ali até antes do oferecimento de uma denúncia. É possível se falar em retratação da representação, mas ela deve ocorrer na forma lá prevista no artigo 25 do Código de Processo Penal, antes do oferecimento de uma denúncia. Aproveita, abre um OBS no seguinte sentido: pega seu artigo 25 e combina ele com o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Artigo 16 da Lei Maria da Penha. Por que eu falo isso para você? Porque a Lei Maria da Penha também traz as hipóteses ali de possibilitar a mulher se retratar da manifestação de vontade por ela proferida. Mas, obviamente, se temos a retratação, diz respeito ao quê? A voltar atrás de manifestação de vontade. E manifestação de vontade só há em que iniciativa de ação penal? Pública, condicionada à representação do ofendido. Então, só há retratação se houver o quê? Representação. E representação é manifestação de vontade. Essa representação só há onde? Na ação penal pública, condicionada à representação. Então, há sim alguns crimes, alguns tipos de espécies de violências, e violência em que a mulher é submetida, em que aqueles crimes, a iniciativa da ação penal vai ser pública, condicionada à representação. Então, não são todos os crimes, não são todas as violências em que a mulher em situação de violência doméstica familiar vai ser submetida, que a iniciativa da ação penal vai ser pública e incondicionada, não. Isso ocorre na lesão corporal. Artigo 129, parágrafo 9º. É pública e incondicionada. Mas a mulher pode estar submetida a outras espécies de violência. A exemplo, violência psicológica. Crime novo aí, o crime de perseguição, artigo 147A do Código Penal. E também, por exemplo, o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, é um crime que a mulher em situação de violência doméstica familiar pode vir a ser submetida, e a iniciativa da ação penal vai ser o quê? Pública, condicionada à representação. A iniciativa da ação penal desse crime está inserido no próprio Código Penal, lá no seu parágrafo único do artigo 147 e também lá no artigo 147A do Código Penal, esses dois crimes aqui que eu trouxe, crime de ameaça e crime de perseguição. A iniciativa da ação penal é pública, condicionada à representação. Então, para que seja iniciada a persecução penal, é necessário o quê? Manifestação de vontade por parte dessa vítima. E se eu tenho ali representação, é possível o quê? Retratação. Mas aí a retratação, quando estamos numa situação de incidência da Lei Maria da Penha, uma situação que envolve aí violência de gênero, violência doméstica e familiar, não vai seguir a regra do artigo 25, mas sim a regra específica trazida no artigo 16 da Lei Maria da Penha. E ali temos hipóteses especiais para que ocorra a retratação. E são 3. Deve haver uma audiência designada, uma audiência especial designada para esse fim, para a mulher se retratar, perante ali o juiz, perante o MP, perante a defesa que vai estar ali presente nesse momento também. Então, deve haver uma audiência especial para este fim, para a mulher apresentar a sua retratação. Deve ser ouvido o Ministério Público e essa audiência deve ocorrer antes do recebimento da denúncia. Então, preste bem atenção
grifa isso na sua lei, no artigo 16, que deve ocorrer até antes do recebimento da denúncia, diferentemente da regra geral prevista lá no meu Código de Processo Penal, quando obviamente o quê? Não incidir a Lei Maria da Penha. O artigo 25 fala que até antes de um oferecimento de denúncia é possível a retratação. Mas se tratando de hipótese de Maria da Penha, em que seja possível ali a retratação, deve seguir ali os requisitos do artigo 16, audiência especial, oitiva do MP e antes do recebimento de uma denúncia. Então, abro o OBS aí em relação a essa alternativa, trazendo aí o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Continuando aí as outras alternativas, vamos frisar aí o erro delas. A letra C, não é vedado. O inquérito policial tem como característica ser um procedimento dispensável. Isso eu encontro em relação aí ao MP, que pode oferecer a denúncia com base em outras peças de informação, no artigo 27 e no parágrafo 5º do artigo 39 do CPP. Então, o inquérito policial tem como característica um procedimento dispensável, então não é vedado ao MP oferecer a denúncia com base em outras peças de informação. E a letra D aí, misturou prazo de oferecimento da denúncia com prazo de encerramento do inquérito policial. O prazo de oferecimento da denúncia está previsto lá no artigo 46 do Código de Processo Penal. Artigo 46 do Código de Processo Penal, que também leva em consideração se preso ou solto, mas o prazo é de 5 dias se preso e 15 dias se solto para o oferecimento de uma denúncia. Então, misturou ali oferecimento de denúncia, 46 do Código Penal, com o encerramento do inquérito policial, artigo 10 do CPP, ok? Então, houve ali essa mistura para a gente acabar derrapando. A letra E, o MP poderá desistir da ação penal. Não, ele não pode desistir da ação penal. O princípio regente da ação penal pública é o princípio da indisponibilidade. Eu encontro ele aonde? Lá no artigo 42 do Código de Processo Penal. Então, ele não pode desistir da ação penal que ele haja interposto. Princípio regente da ação penal pública é o princípio da indisponibilidade, onde o MP não pode desistir da ação penal que haja interposto. Como consequência lógica da ação penal, temos lá também, você combina seu artigo 42 com o artigo 576 do CPP. Por quê? O MP ele não pode desistir da ação penal que haja interposto e tampouco também do recurso que ele haja interposto. Então, 42 do CPP, você combina lá com o artigo 576, que essa redação também pode aparecer na sua prova. Então, a alternativa aí que responde à nossa questão de número 8 é a letra A de alfa, ok? Então, vou encerrar esse bloco, iniciar o próximo bloco, trazendo mais questões para vocês, ok? Então, até daqui a pouco.